Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o HFOF. Relatório do mês passado dele, né? Relatório aí de março, né? Que saiu no mês de abril, dia 13 de abril. Ficou meio pra trás aí, mas vamos pegar ele aqui. Tava aqui nos meus arquivos olhando. Aí eu falei, pô, vou botar na roda aí, porque achei interessante o relatório em si. Agora, a gente tem, né, no site da Red o patrimonial atualizado do fundo. Igual o Kinea tem isso também e tal. Aí você consegue ver o patrimonial todo dia lá, hoje. Né, da referência, na verdade, referência dia 5. Quando é mercado 68, patrimonial 76. Até que não tá tão defasado desses valores aqui não, né? Relativamente próximo. Vamos lá. Parte macro a gente pula, vamos falar do fundo. Movimentações aí. Ele vendeu fundos de lajes e vendeu fundos de CRI. E aí eles investiram em FOF, já pensando num ganho de capital futuro. Venderam 10,8 milhões, compraram 11,7 milhões. Teve um prejuízozinho, mas a ideia é ajustar o portfólio. O fundo ainda tem 74 centavos de resultado acumulado, eles usam esse resultado para compensar esse prejuízo. 5 anos de HFOF, olha lá como é que foi o fundo, né, a movimentação dele desde 2018, e a NTNB 2030, que é a referência, né, que a gente pode usar aí para os fundos imobiliários, tanto ela quanto a 2035, enfim, usem a que vocês bem entender, mas as duas são as melhores para serem utilizadas. Olha só que interessante, né? NTNB sobe, HFOF cai, NTNB cai, HFOF sobe. É o mesmo movimento do IFIX que a gente vê, né? E aí, olha só, desde 2021, o tanto que ela subiu, saiu de um patamar lá embaixo para quase 650, chegou a bater 150, né? E aí, olha para onde é que foi o HFOF. Caiu bem. Tendência, né? Conforme a NTNB volte a cair, se continuar, teve um pequeno movimento de queda nos últimos dias. Se continuar nessa direção de queda, para onde é que vai o HFOF? Como vai começar a subir, né? Enfim, vamos aguardar. Ele coloca, né? Eles venderam quase 2 bi de reais, né? Entre ativos que foram totalmente desinvestidos e ativos que ainda estão no portfólio. O fundo distribuiu, né, no histórico dele R$ 41 por cota, que dá uma média de 69 centavinhos. Cara, se você pensar que entrou na IPO a 100, né, tá recebendo aí recebeu aí 0,7 nesse período, né, de média. Ok, né? Nada de mais, nada de menos. 8,4% ao ano aí de dividendos. Fora que essa valorização. A valorização, no caso, agora não está acontecendo, mas a gente consegue ver, né? Essa questão quando virar o mercado e o fundo andar. A gente vê como é que o cotista desse fundo teve até um resultado ok, né? Enfim. Aqui a gente consegue ver de onde está vindo o resultado dele. Ou nos últimos semestres está vendo tudo de resultado recorrente, né? Ele não está fazendo ganho de capital, a gente está ligado nisso, já comentamos sobre isso. E ele coloca uma evolução do FFO, que é o recorrente dele, versus o rendimento médio. Olha que curioso. Lá em 2020, o resultado recorrente dele era 39 cents, mas ele pagou 68. Por quê? Porque ele estava fazendo ganho de capital pra caramba. Aí depois, o recorrente subiu para 52, ele pagou 59, continuou fazendo ganho de capital. Depois virou, ó. Foi pra 63, ele pagou 61, 64, 63. Então você consegue ver direitinho quando o FOF está fazendo ganho de capital e quando o FOF está só entregando resultados recorrentes, né? Aí ele explica sobre o investimento de fundos em FOFs, e já falou bastante dessas vantagens aqui e tudo. Cara, tem um lado bom e tem um lado ruim. Cabe a você decidir, né? Enfim, eu não gosto. Eu acho pouco, cara. Tipo, você pensar 8,4% ao ano de média nesse tempo todo, sei lá, eu acho que dava pra conseguir um pouquinho mais e tal, enfim. A gente tem que pensar, quando você fala assim, 8,4 é resultado ruim? Não. Mas tem que pensar o seguinte, tem um gestor profissional por trás, né? Eu tenho, né, certa certeza aí que grande maioria de vocês consegue montar uma carteira de fundos imobiliários que renda mais que isso, de certa forma, sem fazer arbitragem, sem nada do gênero. Então, assim, eu fico pensando, será que 8,4% ao ano para um gestor de FOF que, em teoria, vai gerar patrimônio, vai arbitrar, vai flipar e tudo mais, tá ok? Eu fico me perguntando isso por vezes, né? Não só do HFOF, como todo. Vocês sabem, como minha opinião quanto a FOF, na minha visão, eu acho que tinha que entregar um pouco mais, assim, né, para justificar
todas as taxas e tal, enfim. Ele até coloca, né? Possibilidade de ativismo pela gestão. Você consegue fazer ativismo? Você, pessoa física, não consegue. Você pode juntar 1.000 pessoas num grupo e fazer ativismo, né? Chegar tipo, vamos liquidar um fundo aqui de lajes e tal. Você não dá conta, você não vai conseguir. Mesmo se você juntar 1.000 pessoas. Acesso a investimentos exclusivos. Beleza, é um ponto, mas se ele tem acesso a esse tipo de coisa, era para entregar um resultado melhor, né? Enfim, minha visão é essa, né? Aqui a questão da cota potencial do HFOF, né? Que é aquela coisa, sai da cota mercado e no patrimonial você ganha 15%. Porém, o patrimonial ainda vai subir, né? Durante toda essa movimentação de alta do mercado, aí ela sobe mais 25%, então seu ganho total é de 46%, muito teórico isso, mas é a questão do duplo desconto. Ele vai um pouco da indústria de fundos imobiliários, cara, eu vou passar bem de forma bem rebatida, porque não tem nenhum dado que chama atenção nisso aqui. Carteira dele, cara, eu adoro, eu sempre falo isso, que eu adoro essa estratégia, né? Renda, ganho de capital. Aí tem outros 17% que é renda e ganho. Sabe o que é o renda e ganho? É o ganho de capital que deu errado e virou renda. Tipo, cara, eu adoro essa zoeira, porque, porra, né? Mas enfim. Aqui a comparação de segmentos, olha que interessante. Olha como é que o IFIX é a linha cinza, o HFOF é a linha azul. Olha como é que o IFIX está muito empapelado. Eu já comentei isso com vocês, né? Que, cara, precisamos de um novo índice urgente. A gente precisa. Índice oficial da B3, né? Não adianta ser, mas tem o Suno 30, tem o do Banco Inter, não. Cara, índices oficiais. A gente precisa de ter um IFIX tijolo e papel, tipo dividido 50-50 entre os dois. A gente precisa de um IFIX T, IFIX tijolo, e precisa de um IFIX só papel. Porque, cara, se você pegar o gráfico, a evolução do IFIX, não tinha esse tanto de fundo de CRI. E aí começa a entrar esse tanto de fundo de CRI e tal, muda um pouco a mecânica do índice. Querendo ou não, a gente sabe o comportamento de papel, o comportamento de tijolo. Então a gente precisa separar as coisas, na minha opinião. Claro que a gente pode ter um índice misto, até porque papel está crescendo bastante na indústria, mas eu acho que a gente devia ter 3 índices, né? Acho que ficaria legal você ter 3 índices com essas pegadas. Um misto, um de tijolo e um de papel. Isso assim, como eu falei, índices oficiais da B3. Não é o índice, é o índice do Banco Inter, é o índice da Sul, né? O índice da XP. Não, oficial. Assim como a gente tem o IFIX. Acho que seria interessante. Aqui a participação em cada um dos fundos que ele tem, maior posição, duas maiores posições são fundos da casa, vocês sabem que eu abomino isso demais, né? Não gosto desse tipo de coisa, para mim nem poderia ter. Ainda mais no caso do HFOF, que ele ainda tá desenquadrado nessas duas posições, né? Ele ainda tem que se enquadrar, vai ter que ou vender isso aqui ou ficar chamando aquelas emissão de R$ 1 milhão para burlar a regra. Então ainda tem essa, né? Você desenquadra em fundos da casa. Eu não sou muito fã. O fundo pagou 63 cents de rendimento. A gente consegue ver ali, o ganho de capital como é que foi negativo, né? Ele teve esse impacto aí por conta daquelas vendas que ele realizou no prejuízo. Resultado de 13, pagou 14,5, usou reservas. Usou aí 6 centavos. Então a gente consegue ver, tem um acumulado legal. A liquidez razoável. E é isso aí, cara. Então ficou aí o vídeo do HFOF, ficou perdido, tava aqui nos meus arquivos, que eu tenho uma pasta com os relatórios que eu salvo para gravar. Ele ficou para trás, mas eu botei na roda, porque eu sei que tem muita gente que pede vídeo do HFOF, e assim que sair o novo relatório dele, a gente traz também, beleza? Valeu aí, fui!